Muito bem, bem-vindos. Estamos ao vivo. Vamos começar às 7. Falta um minuto. Então vou esperar esse um minuto. Hoje eu vou falar sobre desinibição. Já começamos. Muito bem. 7 da manhã, café com oratório. Para quem não sabe, não tem ideia do que é isso aqui é café com oratório. Todos os dias eu me acordo cedo e eu gosto de ensinar. Então eu resolvi fazer esses vídeos, essas lives, para poder ensinar para alguém alguma coisa sobre comunicação. Tá? Então quem aparecer aí vai me ver falando sobre oratória, sobre comunicação, sobre alguma coisa relacionada a tudo isso que é a oratória, mas com cheiro de café, tá bom? Olha só, nós vamos falar sobre inibição. Esse é o tema de hoje. Inibição. Aliás, se tu tiver algum tema, manda aí, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar a sair dessa situação de medo de falar em público ou de falta de recursos para uma apresentação que você tenha em mente, enfim, tá? Então, assim, primeira coisa, antigamente, quando a gente ouviu falar de cursos de oratória, só um pouquinho, meu nariz está coçando. Eita! Eu tenho problema de rinite, tá? Então, volta e meia, meu nariz coça. Ok. Ainda mais que eu estou perto do quadro aqui, tem um quadro aqui do meu lado, e eu usei giz, então fica assim. Então vamos lá. Vários cursos, antigamente, como eu estava falando para vocês, tinham o nome de desinibição e oratória. Eu me lembro, eu sempre fui muito tímido e eu tinha muita vontade de fazer um desses cursos para ver como é que seria fazer um curso para me desinibir. Curso de desinibição e oratória. E eu, assim, nunca tive coragem de fazer, mas eu soube de muita gente que fez. E quando me contavam como eram esses cursos de desinibição, aí eu ficava com menos vontade de fazer e eu ia desistindo. Cada vez eu desistia de fazer. Por quê? Porque nesses cursos de desinibição, geralmente os professores, logo de cara, te lançam assim aos leões. Te colocam para fazer as coisas mais impensadas, como se apresentar na frente da turma, assim, e falar, fazer alguma coisa, alguma atividade, alguma dinâmica. Dinâmica é uma coisa também... Bom, enfim, outra hora eu falo de dinâmica. Mas esses cursos, eles muitas vezes criam esse ambiente que acaba inibindo mais a pessoa de participar do curso de desinibição, porque elas acabam tendo medo desse ambiente. E então eu vejo a situação da seguinte maneira: para você fazer um curso de oratória e querer se desinibir, você precisa primeiro entender o que é a tal da inibição, para depois poder trabalhar isso em um curso, tá? Então vamos entender bem o que é a inibição e a desinibição. Assim, ó. Bom dia, grande Alberto.
Desinibição e inibição. A inibição é uma característica daquele que a gente chama de introvertido e o desinibido extrovertido. Pensando na palavra, tá? Inibição, in, para dentro, inibido, introvertido, ou seja, uma pessoa que está voltada para dentro de si. O extrovertido, o desinibido, ele está num processo de estar voltado para fora. Ou seja, ele está voltado para o outro, para o mundo à sua volta. Então, o desinibido, ele consegue, extrovertido, ele consegue se relacionar com o mundo. Ele não tem freios. O inibido, ele tem freios que o tornam preso ao seu mundo. Tá, e daí? Daí que a questão é a seguinte: o inibido, ele pode ser um inibido consciente ou inconscientemente inibido. Quando você é... Como assim inibido consciente e inconsciente? Olha só, a tua consciência, ela... O que é a tua consciência, né? É tudo aquilo que tu está te dando conta. Tá? E como é que tu te dá conta? Por um processo de reflexão. Quando você é inibido conscientemente, significa que você está usando a sua consciência para te frear, para se relacionar com o mundo exterior. Para que a gente faz isso? Olha, a gente faz isso toda hora. A gente tem vários freios da nossa consciência, da nossa razão. O primeiro dos freios que eu posso... Vou simplificar. Vamos dizer o seguinte: esses freios da inibição, eles são de dois tipos. Eles são os freios morais e os freios do senso crítico, digamos assim. Os freios morais, eu estou chamando aqui de freios morais e freios do senso crítico, mas os freios morais são aqueles freios que nos inibem para... Desde muito cedo, na adolescência, digamos assim, começam a surgir esses freios. E os freios morais, eles são construídos através de um processo racional em que você decide, através da vontade, se você vai ou não tomar esta ou aquela atitude em relação ao próximo. Por exemplo, agora nós estamos vivendo um período de confinamento. Moralmente você decide, você é jovem, digamos, e você toma a decisão moral de não abraçar uma pessoa de idade que você vê na rua e que você gosta, um professor, por exemplo. Você vê um professor de 70 anos na rua e ele é um grupo de risco e você se inibe conscientemente de dar um abraço nele, por mais que você queira. Por quê? Porque você tomou a decisão moral de, mesmo querendo, mesmo tendo vontade de dar um abraço naquela pessoa que tu gosta, não abraçar, porque você não quer, talvez você tendo o vírus dessa gripe do Covid-19, e você não quer passar para ele. Então você abre mão dessa relação, dessa extroversão, para ficar introvertido e, enfim, não se relacionar com essa pessoa. Então é uma inibição consciente por conta moral. A tua inibição também pode ser consciente, mas não por uma questão moral. Aliás, são várias as inibições morais que a gente tem, né? Quando a gente decide, por exemplo, a gente gosta de... eu gosto muito de... Olha só, tu pensa comigo, se isso não aconteceu contigo quando tu era uma criança ainda, esse surgimento dessa decisão moral. Tu estava numa loja, no supermercado, quem nunca fez isso quando era criança? Está no supermercado, eu me lembro bem, tinha um doce
Eu sou gordinho, né? Então, chocolate eu adorava. Eu olhava no supermercado e ficava louco para comprar chocolate. E na minha época, nos anos 80, tinha alguns chocolates que eram muito caros. Por exemplo, o M&M's não existia na minha época com o nome de M&M's. A única coisa que existia era o confete, que ainda existe até hoje. E eu olhava aquelas bolinhas, né, de chocolate, dentro recheadas de chocolate, confeitos de chocolate. E eu ficava louco por aquilo. E uma vez eu peguei do supermercado, eu roubei. E eu era bem novinho, eu não lembro que idade eu tinha. Mas eu trouxe para casa, eu enfiei dentro do casaco, era inverno, eu acho. E eu trouxe para casa. Quando meus pais souberam, óbvio que eles me xingaram, eles falaram que eu não podia fazer isso, onde é que já se viu, não sei o que. Eu não lembro quem me falou, só lembro da sensação de ter sido xingado. Tá? Não lembro se foi meu pai, minha mãe, é um pouco confuso isso pra mim. Eu não lembro. Mas eu lembro que eu fui muito xingado. E que eu fiquei com muita vergonha de ter feito aquilo que não se fazia. Então, a vergonha, o sentimento de vergonha, ele surgiu como uma consequência. A vergonha que eu senti foi uma consequência negativa que me inibiu para tomar outras atitudes de roubar no futuro. E a isto se chama educação. A educação ela é feita de inibições, não é? Vou dar um outro exemplo. Quando aconteceu isso também, eu estou a aula de confissões hoje. Quando eu era um pouquinho mais velho, assim, acho que essa daí do confete eu devia ter uns, sei lá, uns 5 anos, não sei. Mas quando eu era um pouquinho mais velho, eu tinha tipo uns 10 anos, eu vivia na rua, né? Eu brincava muito com os amigos na rua, coisa de criança. E tinha um armazém perto de casa que era o Bar do Luiz, que é aquele quebra-galho, sabe? Aquele armazém que todo mundo conhece e que todo mundo tem perto da sua casa. Nos anos 80 era direto, não existia grandes supermercados. Em Porto Alegre, que era onde eu vivia, e tudo era o quebra-galho ali. Então era o Bar do Luiz. O Bar do Luiz, eu indo lá, eu comprava as coisas de casa, muitas vezes, e também eu comprava, assim, coisas para mim, tipo, uma guloseima lá qualquer. Aí, uma vez, eu vi que uns amigos meus tinham conta no Bar do Luiz. Uma conta ali, assim, tipo, pendura, né? Comprar fiado, um caderninho. Aí eu disse, meus amigos têm isso. Claro que era a conta da família, não era dos meus amigos. Mas aí, eles tinham no nome deles, porque eles iam toda hora pelos pais. Nos anos 80, as crianças faziam muitas coisas pelos pais. E era normal, tá? Hoje em dia, ai meu Deus, qualquer coisa é trabalho escravo, né? Ai meu Deus, é um perigo a criança trabalhar ou fazer alguma coisa para os pais, assim, coisas básicas, assim, do tipo, vai comprar isso, comprar aquilo. Mas e aí eu fazia isso, e aí meus amigos tinham essas contas, e aí eu cheguei um dia e disse pro Luiz, faz um caderninho, bota o meu nome no caderninho também. Ele, tá, botou. Tipo, era tudo na base da confiança, fio do bigode. Aí, eu comprei pela primeira vez um salgadinho no caderninho do Bar do Luiz. Aqueles salgadinhos, né? Gordinho comendo salgadinho. Aí eu comprei um salgadinho refri. Botei no bar na conta. E aí foi passando, e de vez em quando aí eu descobri que, claro, não era só botar no caderninho, tu tinha que pagar a conta. Tu tinha que pagar. E aí eu recebia lá uns dinheirinhos dos meus pais e eu pagava a minha conta. Meus pais nem sabiam que eu tinha aberto essa conta no Bar do Luiz. Até que o meu dinheiro, ele não dava conta para pagar aquilo que eu consumia no Bar do Luiz. E aí eu pagava, mas sempre ficava um restinho lá. Coisa que nunca aconteceu na vida de ninguém aqui, eu tenho certeza. Capaz, né? Então, eu estava devendo.
constantemente no bar do Luiz, até que um dia minha mãe, isso eu lembro que foi minha mãe, foi no bar do Luiz, porque ela também ia no bar do Luiz pegar alguma coisa ou outra que faltava em casa. E agora eu me lembrei, isso era o período de inflação. Por isso que a gente comprava toda hora no bar do Luiz também, porque não, eu acho que tinha a ver com a inflação também, porque a gente, claro, agora que eu me lembrei, tinha a inflação e essa situação tornava ainda pior a minha insolvência, porque como eu não paguei, né, o dinheiro ia se desvalorizando e o Luiz ficava preocupado. E ele não me cobrava assim, mas um dia ele falou para minha mãe. E aí minha mãe ficou sabendo que eu tinha aberto uma conta no bar do Luiz. E aí, tal qual o confete, eu já era mais velho, como eu falei, eu devia ter uns 10 anos, sei lá, não lembro que idade eu tinha. Mas minha mãe me lascou. Disse, como é que tu me abre uma conta e ainda fica devendo, sem eu saber, no bar do Luiz? O que vão pensar de mim? Que eu sou uma caloteira, que não sei mais o que. Me xingou até não poder mais. Naquele momento, eu criei uma outra inibição dentro de mim. Que inibição? De que eu não devo ficar devendo para as pessoas. Porque aquilo ali é muito chato, fica horrível e não sei mais o que, e é errado. Então é outro exemplo de inibição moral. Então as inibições morais, elas são muito positivas, elas são excelentes, fazem parte da nossa educação. E ela é consciente, veja que é uma conscientização. A minha mãe me xingou, não precisou me bater nessa época, ela me bateu até bastante quando eu era criança. Mas nesse caso ela não precisou me bater, ela me xingou, me constrangeu pra caramba. Me expôs em casa pros meus pais, pra todo mundo. Quando é que já se viu? Um caloteiro, não sei o que, babá. E aí, veja bem, a educação, a inibição, ela é sempre assim, ó, tu tem uma causa, tá? Tu fez alguma coisa, e aí alguém te deu uma consequência ruim. Que no caso aqui foi uma consequência emocional. Eu sofri o constrangimento por ter virado um caloteiro para minha mãe. Né? A pessoa que eu mais... Nossa, né? Os pais são... E ainda mais quando tu é criança, os pais são tudo para ti. Depois que tu vai virar adolescente, tu começa a querer fugir dos pais. Mas depois tu volta, né, de novo a se aproximar dos pais. Mas quando tu é criança, meu Deus, meus pais estão me condenando. E aí tu te sente envergonhado, constrangido, então tu tem a consequência negativa interior, tu sofre. Então a educação, ela é um processo de sofrimento, gente. Por isso que funciona. Então a inibição, ela tem um propósito pedagógico na tua vida, tá? Não adianta, não tem educação sem inibição. Não tem, tá? Tu precisa inibir a pessoa a fazer certas coisas negativas. E aí, só que aí que tá. Com o tempo, essa inibição educacional que a gente tem, que é um freio moral, ela vai surgindo para outras coisas. A gente vai começando a sozinho refletir sobre aquilo que é correto ou não quando a gente está em contato com outras pessoas. A gente vai tendo uma vida social e a gente vai refletindo, será que isso é correto ou não em termos de atitude com relação às outras pessoas. Por exemplo, você usa... Eu vou dar outros exemplos da minha vida, tá? Eu me lembro que eu tinha algumas roupas que eu utilizava na minha infância. E aquelas roupas eu usava, assim, né? Tipo assim, roupinha de bichinho, sabe? De bichinho. Na época não tinha, anos 80 no Brasil, não tinha assim, bichinhos tipo Disney, entende, nas roupas, né? Tipo Mickey. Aquilo ali nem existia no Brasil, assim, não tinha nada licenciado. Eram bichinhos, assim, um ursinho na roupa. Aí eu tinha lá um blusão de ursinho, tá? E aí eu estou usando aquele blusão de ursinho. Aí eu vou olhar para os meus amigos, que já estão ficando mais velhos, e eles estão usando outras roupas diferentes. E aí eu digo assim... E aí meus amigos começam a rir da minha blusa de ursinho. Nesse momento, eu estou me constrangendo, me inibindo, porque meus amigos riem da minha blusa de ursinho.
porque eu já estou ficando mais velho, já estou com 11, 12, 13, 14 anos. Não, 14 anos não usava mais blusa de ursinho. Mas eu tô ficando mais velho e meus amigos estão rindo de mim porque eu tô com a tal da blusa de ursinho. Ou seja, nesse momento está aparecendo na minha cabeça uma outra inibição, que não é mais moral, não vem mais da educação. É uma inibição por conta do meu senso crítico que está fazendo uma adaptação social, cultural. Então eu estou percebendo que usar uma blusa de ursinho com a idade de 12, 13 anos pega mal com o meu grupo social e eu não sou aceito. Então eu estou me inibindo para usar aquela roupa naquele contexto por uma reflexão, porque eu quero ser aceito por aquele grupo. Então, aí o nosso senso crítico vai começando a operar conscientemente, criando inibições que vão nos facilitar o acesso a certos grupos. Até aí tá tudo bem, porque é por causa disso que você não vai, por exemplo, numa igreja de biquíni, gurias. Não, você não vai. Por quê? Porque você tem essa inibição pelo senso crítico. Você diz, não, uma igreja não é o local para eu ir de biquíni, né? Então, assim, é ótimo que isso exista. Então, primeiro, a inibição, ela serve para nos educar, e isso é ótimo, tá? É uma forma de educação, de freio, e a inibição, ela é uma forma de freio não só para nos educar em termos morais, mas para nos educar em termos de adaptação social. Excelente, até aí está tudo bem. O problema está onde, então? Está no fato de que essa inibição que vai acontecendo de início em termos morais, depois em termos de adaptação social, ela vai começando a se alastrar na nossa vida. A inibição, ela vai começando a abarcar outras situações que eu não precisaria estar inibido. E por que que isso acontece? Já vou te dizer. Mas antes de eu te dizer, tu tá entendendo a importância da inibição? Ser inibido sobre essa perspectiva é uma coisa muito importante, porque pensa comigo, né? A pessoa totalmente desinibida sempre. O que ela é? Ela é um idiota, ela é um imbecil. Né? O completamente desinibido é um completo imbecil, porque ele não tem noção, é o chamado sem noção. Nos anos 90, nossa que velho, eu falei dos anos 80, agora vou falar dos anos 90, mas eu paro aí, tá? Ao menos eu não posso falar dos anos 70, porque aí eu era muito pequenininho, eu nasci nos anos 70. Tô velho pra caramba! Tá, mas o que eu tava falando? Ah, sim, o imbecil, nos anos 90, isso quer dizer, nos anos 90 tinha um personagem chamado Joselito Sem Noção, era do Hermes e Renato, alguém viu isso já? Joselito Sem Noção, era muito massa, eu adorava Joselito Sem Noção, que era um imbecil, que não tinha noção, que não tinha senso crítico, que era completamente desinibido, e aí fazia os mais absurdos, assim. Cara, sabe quem é desinibido, 100% desinibido? Além do imbecil, o que dá na mesma? O bêbado. O cara, quando tá bêbado, ele tá 100% desinibido. E aí, é massa? É legal ser 100% desinibido? É claro que não. Bêbado é chato pra caramba. Bêbado só é legal, o bêbado, quando ele não tá bêbado ainda, quando ele tá alegrinho, e tu também tá alegrinho numa festa. Senão, depois já fica chato. Então, assim, bêbado, o drogado é desinibido, né? Certas drogas nos deixam... O maconheiro tá super desinibido, ele tá, né, no mundo dele. Se tu não tá feliz ali junto com ele, né, fumado pra caramba, é um saco maconheiro, tá? Já conversou com o maconheiro? É muito chato, porque o cara tá desinibido e viajandão, a mente dele tá completamente... Ele tá para dentro, pro universo dele ao mesmo tempo, mas ele tá colocando isso tudo para fora. Então ele tá numa extroversão, ele vai falando as coisas mais absurdas que vão vindo na cabeça dele. É como se ele sonhasse, só que não para ele sonha para o mundo, tá? Então assim, né? Desinibição
sempre não é bom. Quer ver outro que é desinibido? O animal. O animal, ele é desinibido. Ele não tem freios. Os animais. O nosso cachorrinho. Ele não tem freios. Até ele tem, né? Os freios do condicionamento. Mesmo o teu cachorro, se ele é adestrado, o adestramento, eles são freios que você faz para o cachorro. O adestramento para o teu cachorro, ele é o equivalente à educação para ti. Nossa, professor, tu está dizendo que educação é a mesma coisa que adestramento? Não, criatura. Eu estou falando que é o equivalente, tá? Porque o adestramento, ele dá freios para o teu cachorro. Só que eles são freios irrefletidos. O teu cachorro não reflete, ele não tem razão. Mas a educação, ela é para ti freios, sim, que te dão disciplina. E isso é fruto da consciência, da reflexão. Tá, já falei da importância da inibição. A inibição, então, ela é importante. Inibição, ela é fundamental, eu diria. Quando a inibição é um problema, quando ela passa a obstruir a tua energia emocional. Aí que tá. E quando é que ela faz isso? Quando tu vai criando mecanismos de inibição inconscientes. Porque até agora eu falei para vocês da inibição consciente. A inibição consciente, como eu falei, ela acontece por conta dos freios morais e por conta do teu senso crítico para adaptar-se ao meio. Até aí tudo bem. Ela é inconsciente quando? A inibição é inconsciente quando ela acontece por meio de uma crença limitante. A crença limitante é... Olha o mosquito que está querendo me picar. A crença limitante, ela é uma espécie de pensamento automático que está instalado dentro de ti, lá no teu inconsciente, e que foi instalado geralmente na infância, mas ele acontece ao longo de toda a nossa vida. E esse pensamento automático, ele é como se fosse... Porque pensa comigo, esses freios que eu acabei de falar, morais e de adaptação social, eles são uma espécie de pensamento que te limita. Tá? Eles são uma espécie de crença que te limita, mas que te limita por uma justificativa racional. Ele te limita conscientemente. O problema é que esses freios que são fruto de reflexão, eles se misturam com esses outros freios, com essas outras crenças limitantes inconscientes. Está tudo misturado lá dentro da gente. Por exemplo, e agora vamos para as questões de inibição prejudiciais mesmo, né? Essas inconscientes. Quando eu era criança, tenho que falar da minha infância porque, como eu disse para vocês, essas crenças são instaladas na infância. Quando eu era criança, eu tinha a seguinte questão. Eu estou pensando, selecionando na minha cabeça qual delas eu vou falar, mas vou pegar essa. Eu tinha muito medo de falar em público, tá? Eu já contei isso várias vezes nas aulas, meus alunos já sabem disso. Eu sempre tive muito pavor de falar em público. E por que eu tive isso? Eu tive isso porque eu fui, aos 6 anos, estudar numa escola sem ter passado pelo pré, né, pelo jardim de infância. Eu fui direto para a primeira série. E isso era uma ideia também dos anos 80, né? Vamos botar a criança na primeira série que ela aprende mais cedo. Péssima ideia. Mas, na época, não se tinha essa concepção e me colocaram lá. Meus colegas todos tinham 7 anos. E eu tinha 6, ou seja, eu era um ano mais novo. Todos os meus colegas tinham passado pelo primário, pelo jardim da infância, digamos assim. Eu não, eu fui direto. E aí o que aconteceu comigo? Eu fiquei
eu entrei lá assim, sem contato social nenhum. E logo no primeiro dia, eu não me lembro porquê, mas eu lembro que os meus coleguinhas, como eu era muito gordo, hoje eu sou só gordinho, mas eu era muito gordo, eu fui chamado de baleia assassina. Sabe aquelas coisas de criança? Baleia assassina! E aí, isso me trouxe uma consequência emocional ruim. Quem gosta de ser a baleia assassina? Ninguém. E isso fez com que eu me inibisse, com que eu me retraísse, para que não me notassem, para que eu não virasse a baleia assassina. Então eu procurei me excluir, porque quando eu me incluía no grupo, eu sofria. Então, o que aconteceu comigo? Emocionalmente, pelo fato de eu me sentir mal com aquela alcunha de baleia assassina, então veja bem como é que funciona. Recebi a consequência da minha gordura, da minha aparência na infância, né? Recebi a consequência da alcunha de baleia assassina. Nesse momento eu tenho sofrimento interior. Aí o que eu faço? Atitude e inibição. Eu vou ficar longe. Para quê? Para não sofrer de novo. Então, o que aconteceu aqui? Surgiu uma crença de que é melhor eu ficar longe e inibido para não sofrer. Percebe que o mecanismo é o mesmo dos freios morais, dos freios de adaptação. Na verdade, isso aqui é um freio de adaptação, só que é um freio de adaptação que não serve para me incluir num grupo. É um freio de adaptação que me exclui. Só que o meu cérebro não consegue distinguir isso. Por isso que é inconsciente. É infantil. Quando a gente é criança, a gente não sabe disso. E aí é que tá. Então, olha só, na cabecinha da criança, eu fui me aproximar do grupo, aí eu sofri, né, eu fui ofendido, né, fui chamado baleia assassina, sofri, e aí o que eu faço? Eu me excluo do grupo. E aí isso fica registrado na mente da criança, fica um pensamento lá, uma crença limitante dizendo para mim: é melhor eu ficar distante, porque se eu fico distante eu não sofro. Na cabeça de uma criança é assim que funciona, é uma coisa automática. Me incluo, sofro. Me excluo, não sofro, fico ali quietinho, preservado. Aí surge a tal da crença limitante. Então, a crença limitante que me inibe é esse tipo de situação que geralmente acontece na infância. E aí não é uma situação, são várias. Eu dei aqui um exemplo de uma minha. Mas a pessoa que se torna inibida, geralmente não aconteceu uma situação. Aconteceram várias e várias que vão tornando ela cada vez mais introvertida. Então, eu tenho uma inibição por conta de uma crença limitante instalada na infância. Essa inibição inconsciente, ela acaba... Qual é o prejuízo? O prejuízo é que acaba apagando toda a minha energia emocional. E aí eu não consigo falar na frente de outras pessoas, eu não consigo me relacionar. O que eu preciso para falar em público? Primeiro, a gente pode pensar, né, o que a gente precisa? A gente precisa ter algo para falar, mas a gente sempre tem algo para falar. Tanto é que tu tem algo para falar. Tu tem algo para falar para os teus conhecidos, para aqueles com quem tu te sente à vontade. Mas por que tu não consegue te sentir à vontade com outras pessoas, fora do teu círculo íntimo? Porque eu sou inibido. Tá, mas e aí que tá? O que tá por trás dessa inibição? Tá, uma crença limitante, tu já entendeu. Mas
O que vem a ser isso? No fundo, essa inibição, ela é uma impossibilidade emocional. Você não consegue colocar para fora, você não consegue ter uma energia emocional para colocar para fora o seu pensamento. Olha só, o nosso pensamento, ele só sai pela nossa boca, pela nossa capacidade de linguagem, a gente consegue falar, mas a gente precisa de uma espécie de energia emocional para colocá-la para fora. As emoções, elas são o combustível dos nossos pensamentos. Olha que bonito isso. Não tinha pensado assim. As emoções são o combustível do nosso pensamento. Se tu não tiver emoção nenhuma, tu não coloca o teu pensamento para fora. Para que tu vai colocar o teu pensamento para fora? Porque tu tem uma energia emocional que te resolve colocar para fora. O que a gente chama de motivação, o motivo para a ação, é uma chama emocional dentro de ti. O inibido é como se ele tivesse abafado aquele fogo emocional para colocar para fora. E ele não consegue. É como se ele tem a emoção dentro dele, mas ele não consegue usufruir dela para colocar para fora. Vamos pensar na pessoa que quer falar com alguém porque ela está interessada na pessoa, interessada amorosamente, sabe? Adolescente que viu a gatinha e está louco para conhecer a gatinha. E aí ele não consegue falar com ela, porque ele está inibido. Ele teria o que falar, ele teria muita coisa para falar com ela, ele está louco para conhecer ela. Mas ele não consegue porque as emoções dele, que motivariam ele a chegar naquela guria, estão soterradas por uma crença limitante, porque em algum momento lá atrás ele sofreu a consequência negativa e aí não consegue colocar para fora. É a mesma coisa para qualquer outra situação de falar em público. Eu não consigo ficar na frente da minha turma para apresentar um trabalho, eu não consigo, numa reunião, ter a palavra e falar, porque a minha energia emocional está presa, está soterrada, abafada por uma crença limitante. Uma ou mais crenças limitantes. Como é que eu faço para mudar isso? Tu deve estar te perguntando. Deixa eu ver que horas são. Eu não posso ficar muito tempo, porque senão o Instagram termina aqui minha vida. Pô, eu tinha meu relógio aqui. Tá, não sei que horas são, deixa eu ver aqui em cima. Ei, meu dedão na tela, que bonito. Tá, 7h37. Vou me encaminhar por fim. Como é que eu faço então para mudar essas crenças limitantes que me inibem? Como? Bom, 3 coisas eu diria. Se você quer começar a falar em público, tá? 3 coisas. Falar em público ou falar na vida privada, enfim, falar com outras pessoas. Primeiro, você precisa tomar consciência das tuas crenças limitantes. Começar a refletir sobre isso. Começar a pensar sobre quais pensamentos te limitam. Como é que tu faz isso? Como é que eu faço para tomar consciência das crenças limitantes com relação à minha inibição? Em primeiro lugar, tomar consciência tu pode tomar de várias maneiras. Por exemplo, através de terapia. E aí tem vários tipos de terapia para você tomar consciência da inibição. Fora a terapia, você pode, por exemplo, né, vou dar um exemplo no meu caso, assim, na hipnose, na PNL, a gente usa várias técnicas para as pessoas conseguirem acessar essas memórias lá da infância que estão servindo de obstáculo. Uma vez que tu toma consciência delas, lida com elas, tu consegue ir se livrando delas. Mas não é só isso. Então, primeiro, terapia é uma maneira de tomar consciência dessas crenças. Fora a terapia, você tem técnicas, por exemplo, quando eu dou um curso de oratória, eu utilizo técnicas
de reflexão mesmo, que vão fazer com que tu acesse essas crenças limitantes. Técnicas que eu uso também na terapia, técnicas de PNL, que vão fazer com que você busque entender essas tuas crenças limitantes. Fora isso, você pode você mesmo, você não precisa de nada. Basta que você, cada vez que você for viver um momento de inibição, pensa, reflete sobre esse momento. Tu pode, pela reflexão, sim, tomar consciência das tuas crenças limitantes e começar a lidar com elas. Começa a te dar conta quando tu vai lá e tu quer fazer alguma coisa, tu quer falar em público, o que está acontecendo contigo? Que pensamento que vem à tua mente? E anota esse pensamento. Anota e procura entender de onde ele veio. De onde será que veio? Será que foi minha mãe que falou isso? Será que foi um amiguinho na escola? De onde veio esse negócio? Isso aí nasceu comigo? Quando tu começa a refletir que aquilo ali é um pensamento, tu começa a entender que aquilo é um pensamento que veio da minha infância, por mais que tu não saiba a origem dele, tu não fez terapia para isso, se tu começar a te dar conta disso, que isso não é uma coisa que nasceu contigo, é uma coisa que está lá dentro de ti e que tu pode lidar, tu já está começando a lidar com a crença limitante, já está começando a romper com ela, já está começando a aumentar o limite que ela te impôs. Então, primeiro passo é essa consciência, essa conscientização da crença limitante. O segundo passo é atitude, meter a cara, tá? Primeiro tu te dá conta com a tua consciência da crença limitante, e segundo tu vai meter a cara. Meter a cara é fazer, tá? Carão, atitude. Aí que tá, essa atitude não significa que tu vá fazer uma live, por exemplo. Tu nunca falou em público, agora eu vou fazer uma live, né? Aqui no Instagram. Não precisa fazer isso. Até porque tu não vai te sentir bem. Mas faça isso, vai aos pouquinhos na tua atitude. Vai te testando. Faz que nem tu era criança na hora de aprender a andar. Tu, por acaso, para aprender a andar, tu saiu correndo já, equilibrado, e foi maravilhosamente bem? Não foi assim. Para aprender a falar, tu já saiu declamando uma poesia? Claro que não. Tu foi falando e falando errado no início. Então tu precisa ter essa atitude num local onde tu te sinta solto para errar. Então eu sugiro que você comece a ter essa atitude com pessoas que você confia. Por exemplo, amigos que você confia, ou membros da tua família que tu confia, ou como eu faço sempre, a atitude ela é num ambiente seguro. E no meu curso de oratória eu crio esse ambiente seguro. Então, num curso de oratória em que tu confie, com um mentor que tu confie, tu vai ter esse ambiente seguro criado pelo mentor. Se o mentor em oratória for um bom mentor, ele vai te deixar à vontade para ter essa atitude. Nós lá na Academia de Comunicadores, a gente tem um grupo secreto no Facebook, que é só para os alunos. E ali eu começo a fazer exercícios para que o aluno comece a ter essa atitude de falar. Antes de ter a técnica, qualquer coisa, são exercícios muito simples, em que o aluno pode ter a atitude de falar dentro de um grupo pequeno, poucas pessoas, para apenas ele poder começar a colocar para fora, ali naquela comunidade de pessoas que querem juntas se sentir mais à vontade, a se desinibir. Então, colocar a atitude num ambiente seguro, tá? Então, primeiro, conscientização. Segundo, um ambiente seguro onde tu pode começar a ter atitude. E aqui a atitude não é se preocupar com técnica, nada, não estou preocupado com técnica, eu estou preocupado só em experimentar. Eu não estou preocupado em, não é querer aprender, a criança está aprendendo a falar, tu não vai ensinar gramática para ela, não, tu vai fazer ela falar com coisas pequenas, é tu poder simplesmente dizer bom dia, pronto, só isso, para um grupo de pessoas estranhas ou na frente de uma câmera, tá entendendo? Então, depois disso, primeiro conscientização,
atitude, não quer dizer que uma coisa tem que vir antes da outra. Primeiro eu tenho que me conscientizar para depois ter atitude. Não, pode fazer essas coisas juntas. E em terceiro, tu vai buscar conhecimento. Tu vai conhecer sobre técnicas melhores para falar em público. E aí tu vai entender maneiras de falar melhor. Aí sim tu vai tornar a tua fala algo que tenha começo, meio e fim. Tu vai tornar a tua fala mais interessante, maneiras de utilizar tuas emoções com mais precisão para aquilo que tu quer passar. Mas a primeira coisa, antes do conhecimento, são essas duas outras: conscientizar-se, né, das tuas crenças limitantes, e a atitude. E aí, claro, para tu ter essa atitude, não é só o ambiente seguro, também é você ter um objetivo em mente, conseguir colocar esse objetivo na prática, definir uma meta e começar a fazer exercícios, fazer desafios que vão dar um passinho de cada vez, que nem quando tu era criança. Aí tu começa a ficar desinibido, tá? Mas desinibido da maneira inteligente. O desinibido inteligente é aquele que tem inteligência emocional. Veja bem, inteligência emocional nada mais é do que tu usar da energia emocional certa para a situação certa. Toda emoção ela é boa. Toda emoção é boa. Desde que seja para a situação certa, para o objetivo certo. Raiva é bom? É claro que é. Tu precisa ter raiva, porque é a raiva que permite tu te defender de uma situação de agressão. A raiva, ela voltada para a motivação, ela vira gana. Então é bom. Ah, mas a ansiedade é bom? Claro que a ansiedade é bom. A ansiedade, o que ela é? Ela é uma emoção que te lembra que tu tem algo para fazer e que tu ainda não fez. Então ela pode ser boa, se direcionada da maneira correta. Da mesma forma, esse medo de falar, ele é bom, sim, porque esse medo de falar é, no fundo, uma parte da inibição. Ele é a inibição, só que ela está confusa. Ela não está sendo usada para a coisa certa. A inibição, o medo de falar, essa inibição, se fosse bem utilizada, ela seria só para situações que te expõem ao ridículo de verdade, para que você se adeque às situações sociais. Como eu falei lá no início, o medo de falar, a inibição, ela é útil para evitar que você vá de biquíni numa igreja. Você não vai com traje de banho numa igreja. Ou para fazer uma palestra. Não, depende, né? Poderia, se eu vou fazer uma palestra sobre cuidados estéticos para mulheres, e eu sou uma mulher e estou falando sobre cuidados de bronzeamento, talvez seria útil na praia essa palestra. Por que não de biquíni? Mas não uma palestra numa universidade. Então, é porque tu tem essa inibição desse senso do ridículo que tu consegue te adequar aos grupos e fazer aquilo que tu faz bem feito. O problema é que isso está misturado com as crenças limitantes. Então o medo, ele é bom para muita coisa. É graças ao medo que tu não faz as loucuras que uma pessoa que está drogada ou bêbada faz. Tá bom, pessoas? Muito bem. Deixa eu ver aqui o que as pessoas estão dizendo, que eu já quero encerrar por aqui. Queridos, obrigado. Sim, Paloma, a ajuda de psicólogo é bom também, sim, perfeito, porque para essa conscientização. A conscientização das tuas crenças, ela pode ser num psicólogo, tem psicólogos maravilhosos aí, cada um vai variar, o que vai variar vai ser a técnica, né? As técnicas utilizadas. Quando eu tinha o consultório na hipnose, tu tens uma metodologia na hipnose clínica. Os psiquiatras vão se utilizar de medicamentos, etc. Os psicólogos vão
conversar contigo. E aí dentro da psicologia tu tens inúmeras linhas, né? Tu tem a psicologia cognitivo-comportamental, a psicologia analítica e assim vai, mas todas elas têm esse propósito de te ajudar a te entender as tuas limitações, né, emocionais, aí, seja elas quais forem. Então, sim, tá? E que bom, se tu quer fazer o curso. Aliás, a Academia de Comunicadores, ela vai... Eu estou começando a organizar a nova turma. Eu acredito que lá por abril ou maio, no máximo início de maio, nós já teremos inscrições e tudo mais, mas eu vou deixar vocês bem a par, então fique tranquila que você vai receber alguma notificação aí no teu celular de que eu tô aqui, o curso tá aberto e tudo mais, tá bom? Tô recém voltando, né? Eu tinha parado com tudo, enfim, aconteceram uma série de coisas na minha vida, uma loucura. Só sobre isso eu poderia fazer uma live contando o final de 2019, início de 2020, a loucura que foi. Mas agora eu voltei para o mundo online, aí estamos a 1000 por hora, todos os dias com uma live aqui no Instagram, todos os dias, tá? Uma live sobre oratória, né? Café com oratória. Que esse aqui, por sinal, já tá frio, porque eu já estou há muito tempo falando. Tá bom, pessoas? Foi um prazer, um privilégio. Compartilhe essa live, compartilhe os vídeos por aí, dê umas curtidinhas, isso me ajuda muito a continuar com esse trabalho. Comente aquilo que você acha que deve comentar e traga seus amigos para essa live, porque aqui você vai aprender oratória de graça, todos os dias com algum tema novo. Sobre oratória, sobre comunicação. Oratória, como eu sempre digo, não é só falar em público, oratória é comunicação, é técnica de comunicação para o dia a dia. Tá bom, pessoas? Prazer e até a próxima. Falou!